Versículo 1, peço que você acompanhe a leitura desse precioso texto. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de adorarmos ao Senhor, já cantando louvor a Ti, lendo a Tua palavra, orando. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção da reunião da Tua igreja. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Rogamos as bênçãos do Senhor na nossa aula, assim também como a aula do Ministério Infantil. O Espírito Santo do Senhor, Senhor Deus, fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo no capítulo 2 de Daniel, queridos? Daniel está no cativeiro, Nabucodonosor tem um sonho. Exatamente. Esse sonho foi tão perturbador que tirou o sono do imperador da época. Ou seja, sonhei. E o que quer dizer esse sonho? Né? Os encantadores, os feiticeiros foram chamados à corte e interprete o sonho. Mas qual que foi o sonho? Não, peraí, não vai ter nenhuma forma de tentativa de me enganar, querendo dar alguma outra interpretação. Vocês vão me dizer qual que é o sonho. Mas como é que nós vamos saber qual é o sonho? Você não conta qual que é o sonho? Se não me contar o sonho, vocês vão morrer. Ele vai dar, vamos ter a interpretação do sonho. Essa é a questão, olha lá, é o que está dizendo no capítulo 2 lá. Tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Ou seja, ele teve aquele sonho e aquela imagem fez com que ele perdesse o sono para que ele entendesse a interpretação. Na verdade, ele queria a interpretação do sonho. Ele teve aquela visão que nós vamos ver, né? Um pouco mais rápido, mas vamos ver de maneira já assim, não tão detalhada. Mas nós vamos ver que aquele sonho vai dar para nós uma base, né? A revelação que Deus faz para Daniel, nós entendemos os 400 anos que não estão desencaixados, né? Parece que assim, Deus falou até Malaquias, e aí, claro que não é isso que passou pela sua cabeça, espero que não, Deus esqueceu, aí depois, nossa, voltou, né? Agora João Batista precisa voltar na história. Não, os 400 anos estavam, né, no plano de Deus. Vamos continuar. Responderam a segunda vez e disseram: olha, diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dize-me o sonho e saberei que me podeis lhe dar a interpretação. Ou seja, o imperador não estava tão confiante naqueles feiticeiros. Não estava confiando muito neles ali. Mas vamos lá. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram. Alguém leia, por favor, queridos, o versículo 10.
Verdade ou não? Sim ou não? O que eles disseram? Não há humano que vai poder interpretar isso. A coisa que o rei exige é difícil. E ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Rei, isso é impossível. Isso é impossível. Não tem como. Ah, o rei, além de perder o sono, aí ficou irado ainda. Agora o rei ficou irado. Ele se enfureceu e ele ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Aí saiu um decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, que era chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Mas se não há mortal que pudesse interpretar, como Daniel, sendo mortal, foi falar com o rei para interpretar o sonho? Isso, queridos. A questão da nossa vida é nós entendermos que é o seguinte: nós fazemos as coisas, nós caminhamos pensando na história. A história vai acontecendo, mas é o Senhor quem está no controle de todas as coisas, sempre, em todas as épocas. Embora muitas vezes passe pela nossa cabeça que Deus passou desapercebido de algumas situações que nós vivemos. Nunca, queridos, nunca o Senhor ficou ausente na história. Ele é o Criador, Ele conduz todas as coisas. O livro de Daniel é o livro que vai mostrar isso claramente. Então Daniel pediu um tempo ao rei, e provavelmente o rei confiava no Daniel, não é isso? Daniel era aquele que só comia cenoura, não queria se contaminar. Lembra do Daniel? O Daniel é aquele considerado o mais sábio. Esse era o Daniel. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles entrassem em um consenso e pensassem juntos qual que era a interpretação. Sim ou não? Claro que não, queridos. Isso é estratégia. Isso é estratégia. Eles juntos foram pedir a misericórdia de Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, alguém lê? Então a Daniel foi revelado aquele sonho, que o Nabucodonosor tinha perdido o sono por causa daquele sonho. Olha, queridos. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. A quem Daniel dá glória por entender o sonho? Quais são as afirmações categóricas que Daniel faz nesse trecho, nessa oração ao Senhor? O que ele diz? Deus é fonte de toda sabedoria. O que mais? Oi? Ele governa tudo. O que mais? Remove reis, estabelece reis, dá sabedoria. Esse é o Deus ao qual Daniel serve. Muito bem. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou-lhe e disse: não me mates, não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse:
achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, claro, rei, eu sou Daniel. Não, ele não fala assim. Daniel não fala assim. Daniel diz assim, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Peraí. Então aquele sonho não tinha a ver só com o reinado de Nabucodonosor. Tinha a ver com o futuro. Isso é importante. Importante para a nossa informação aqui. O teu sonho, as visões e a tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu, vamos ler juntos? Conferiu, todos juntos? 37? Conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Quem conferiu o poder a Nabucodonosor, queridos? O que Nabucodonosor fez? Com respeito aos judeus. O que ele fez? Levou cativo. O que mais? Invadiu Jerusalém. O que mais? Destruiu o templo. Quem levantou esse rei? Quem levantou, irmãos? Tem coisas que o diabo faz. Ele é um tentador mesmo. Ele é acusador. Tem ações do diabo. Tem ações da nossa própria carne, pelo nosso pecado. Mas há coisas, queridos, que aos nossos olhos, são ruins, que são feitas por Deus. Agora a doutrina da prosperidade, como é que faz? Então Deus pode agir assim na minha vida? Pode. Ainda que você não entenda, muitas vezes. O povo caldeu, os babilônios, eles foram de juízo, disciplina para o povo de Israel. E isso estava debaixo da soberania de Deus. Daniel diz claramente aqui que quem levantou Nabucodonosor foi Deus. Importante isso. E cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitavam, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Imagina para Nabucodonosor ouvindo isso. Imagina só. Poder mesmo. Poder, gente. É isso que eu tenho. A Babilônia está dominando tudo.
Está dominando todo o poder aqui, queridos. 2 anos de reinado. Lembra, começou o capítulo 2, falando 2 anos? E está ali a Babilônia dominando tudo. A cabeça de ouro sou eu mesmo. Aqui nós somos a cabeça de ouro. Mas a visão era para quando, queridos? É para o que iria acontecer depois de ti, futuro. Então, Nabucodonosor, depois de ti se levantará outro reino. Ué, mas a Babilônia vai acabar? Vai. Mas acabou de começar. Está no auge. Quem vai tentar algum poder contra a Babilônia? Pois é. A questão do futuro, saiba, vai acabar o poder da Babilônia. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. E um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quantos reinos se levantarão depois de Nabucodonosor? Até aqui 2, né? O de prata e o de bronze. Não é isso? Mas no versículo 40 diz que um quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em partes de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por parte o reino será forte e por outra será frágil. Quando o que viste do ferro misturado com barro de lodo misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Uma pergunta básica para você. O reino da Babilônia acabou? Qual reino veio depois da Babilônia? Reino persa. É isso? Quem era o imperador da época lá? O Ciro, né? Exatamente. O reino persa acabou? Acabou. E os 400 anos de silêncio vai mostrar mais 2 reinos, que já não subsistem mais. Irmãos, o que é isso na sua perspectiva? O que te faz pensar sobre isso que eu acabei de falar? O reino da Babilônia acabou. E a interpretação do sonho foi precisa. Falou assim, o seu reino vai acabar, vai vir outro reino. Depois vai vir outro reino. Depois vai vir outro reino. Depois desse reino, vai vir uma pedra que vai destruir tudo. E aí esse reino não vai ter fim. Fala para mim, queridos. Essa profecia se cumpriu? Hã? Sim? Parte? Não? Talvez? Ou tem aquela alternativa? Pula para a próxima, pastor. Parte dele está completamente cumprida. Esses reinos, que foi a interpretação do Daniel, lá, dada por Deus, que vai suceder Nabucodonosor, isso foi acontecendo na história, tão claro quanto isso, irmãos. Tão claro quanto isso. Por isso que falta a nós conhecermos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é suficiente. Às vezes eu vejo alguns irmãos, irmãs, e independente da idade, né, olham para as filosofias desse mundo e dão mais autoridade para elas do que para a Bíblia. Vou pegar um exemplo da meditação que nós fizemos naquela
página de desperdício lá, aquele cartoon, é cartoon? Acho que é cartoon o nome daquilo ali, né? Charge. Naquela charge ali. O mundo está preocupado com a água que vai acabar. Quando a gente não deixa a nossa mangueira ligada, desperdiçando, quando a gente lava o carro e molha e fecha, depois não fica falando no celular com a mangueira ligada, não é por causa da água, é por causa do princípio. A gente não vai desperdiçar. Isso é contra Deus. Isso é contra o Senhor. Então você vê, a gente entende o princípio. Esse mundo está falando, nossa, mas não vamos fazer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Gente, está tudo no controle do Senhor, nada fugiu. Agora, de novo, né? Quando a gente dá atenção para as filosofias desse mundo, seja elas comportamentais, sejam elas emocionais, sejam elas sociais, a gente está negligenciando o princípio. O que a Bíblia diz sobre isso? Irmãos, vamos ser sinceros. Existe ou não existe depressão? Sim ou não? Pois é, a Bíblia não trata esse nome, depressão. Existe ou não existe? Você acha, e eu estou falando para você achar, tá? Que a Bíblia trata a depressão? Sim ou não? Existe ou não existe ansiedade? Que as duas doenças são um mal, assim, meio que o mal do século. Não existe? A Bíblia trata a ansiedade? Questões sociais, por exemplo, do aborto. Não tem a palavra aborto na Bíblia. A Bíblia trata sobre aborto? Falta nós conhecermos, irmãos. Aí não é suficiente. Se você não conhece, não é suficiente. Aí surge uma filosofia lá, tentando dar uma firmeza humana, uma base humana, aí a gente dá olho para isso e fala, ah, nossa, agora é verdade. E a Bíblia já está dizendo isso. Por exemplo, hoje está aquela conscientização, né? A questão da água, da economia de energia, aquela questão toda. Gente, é desperdício. Se nós formos para a Bíblia, Provérbios 18:9 está dizendo que a gente não pode desperdiçar. É destruir e desperdiçar. Então, são coisas que a gente precisa saber. Isso é princípio. Então, por exemplo, quando nós olhamos para esse texto de Daniel, Nabucodonosor estaria, assim, entendendo claramente o seguinte: eu tive a visão dessa estátua. Realmente, eu vi tudo isso que Daniel acabou de relatar. A questão é, meu reino não vai ser sucedido não. Não é à toa que no capítulo 3 ele faz uma estátua toda de ouro. Que só a cabeça que vai subsistir? Então vou fazer a estátua toda de ouro, porque toda de ouro eu subsisto. Quem revelou essa visão a Daniel, queridos? Vamos lá. Esse é o período intertestamentário. Nossa, agora enrosquei, né? Interbíblico. Ó, é outro nome, né? Para intertestamentário. Entre os testamentos, né? O Antigo e Novo Testamento. Então nós temos aqui os 400 anos de silêncio, Pérsia, Grécia e Roma. Opa! Que reino nós estamos falando aqui? Daniel 2? Qual o reino que estava imperando no capítulo 2 de Daniel? Babilônia. Caiu? Subiu a Pérsia, não foi? Caiu a Pérsia? Vem a Grécia. Caiu a Grécia? Vem Roma. Excessivamente. Nós vamos ver isso. Olha lá, queridos. Ele é quem muda as estações, remove reis, estabelece reis. A visão foi para o que ia acontecer futuramente, queridos. O que é soberania? Alguém leia, por favor. Essa é a definição do dicionário. Isso é soberano. Deus vai demonstrar a soberania dele. Claro que na Bíblia toda nós vamos ver. Mas no livro de Daniel, Daniel está sempre, assim, entre ali os que estão governando. Interessante isso, queridos. Daniel está ali. Deus deixa ele, Deus revelando diante dos dos imperadores da época. Olha lá. Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônio. Eu coloquei aqui, semana passada estava Império Persa, porque fica mais fácil para a gente decorar, né? Por que Medo-Persa? Porque Dario
é o que aparece em Daniel, ele era medo, né? Ele vinha da Média, né? Não era que ele estava na Média, não, era a região chamada Média, né? Então fica a Média e a Pérsia, por isso que reino Medo-Persa. Os dois braços, exatamente, a Média e a Pérsia, é isso mesmo, exatamente. O Império Grego, que virá, e o Império Romano. Olha só, queridos, Nabucodonosor na Babilônia, Daniel estava entre os reinados aqui. Com Belsazar, a Babilônia também, e estava lá o Daniel. Com Dario, que era o Medo, né? Estava lá o Daniel. E ele cita aqui o início do reinado de Ciro. Em todos esses reinos, tanto no babilônico quanto no Império Persa, Daniel estava de alguma forma ali envolvido. Por quê, queridos? Como Daniel conseguia ficar? Será que ele seria tão influente assim? Deus, queridos, agindo diante de todos aqueles reinados, aqueles poderosos imperadores, mas estava lá o Daniel. Estava o crente lá. Capítulo 5 de Daniel. Vai só mais uma página aí da sua Bíblia. Sim? Pode? Sim. Sim. Para cada dia. Exatamente. Exatamente. Muito boa aplicação, irmão. É isso mesmo. É isso mesmo. É o suficiente para cada dia, né? Pegar a mais por ganância para tentar garantir, não crendo que Deus iria sustentar, é desperdiçar. É verdade. Bem colocado. Sim. Muito boa as associações. Irmãos, quando a gente faz associação assim com a palavra de Deus assim, é maravilhoso. Esse é o meu desejo, que cada vez que você vê, ouvir, ler uma notícia, né, você passe pelo pelo crivo das escrituras. O que a Bíblia diz sobre isso, né? Queridos, o mundo vai sempre tentar nos levar para as filosofias que ele tem, que ele determina. Olha, agora estamos desesperados, vai vir um outro governo. Imagina, queridos, Daniel. Então, peraí, então vai vir. Penso que Daniel não pensou assim, né? Mas estou só refletindo. Então, peraí, então o reino de Judá não vai existir tão breve, porque vão se passar 4 reinos. O de Nabucodonosor e mais 3. Então, se Daniel pensasse assim, pronto, eu vou morrer, vou passar fome, vou virar isso, aquilo. Nada, queridos, nenhuma autoridade está debaixo, está soberana, sob o poder de Deus. Todas estão controladas pelo Senhor. Nada fugiu do controle dele. A questão, nós somos dependentes do Senhor? Nós buscamos o Senhor? Nós dependemos do Senhor? Nós confiamos no Senhor? Essa é a questão. Isso vai fazer toda a diferença. Belsazar capítulo 5 foi, nossa. Agora pronto, agora foi praticamente uma heresia aqui agora, né? Belsazar capítulo 5. Gente, deleta isso daí, hein? E o problema é que nós estamos gravando agora, não vai dar nem para cortar, né? Mas tudo bem, não é Belsazar capítulo 5, é Daniel capítulo 5 falando de Belsazar, tá bom? Vamos lá. O rei Belsazar, ele deu um banquete, um grande banquete, com 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia, ele apreciava o vinho. Ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que nesses utensílios ele bebesse, e os seus grandes, e as suas mulheres, e as suas concubinas. Olha a irreverência com as coisas de Deus, queridos. Fazer um grande banquete, agora nós vamos fazer essa festa impura, essa orgia, essa coisa horrível. Vamos fazer o seguinte, cadê aqueles utensílios daquele templo lá em Jerusalém? Que trouxeram? Não, traz, nós vamos beber tudo nessas coisas, nessas taças aí. Queridos,
Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo. De novo, a citação frisando o templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Belsazar foi o imperador da Babilônia, depois de Nabonido, depois de Nabucodonosor. No mesmo instante, apareceram os dedos de mãos de homem que escreveram de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos e turbaram, e juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeira de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar. E mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e os seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino, um homem. Quem será que é esse homem, queridos? Ninguém conseguiu interpretar aquela visão agora. Não era um sonho. Aquilo que estava escrito na parede, ninguém conseguiu ver. Ninguém conseguiu entender. Ninguém conseguiu explicar para o rei. Mas tinha alguém que conseguia explicar. Quem era esse? Vamos lá. Daniel, Elias ou Moisés? Daniel. Muito bem, querido. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos nos dias de teu pai. Se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Queridos, Deus fez com que Daniel interpretasse aquela escrita na parede. Eu fico imaginando aquele banquete, aquela festa, aquela orgia. De repente você vê um escrito na parede. Imagina, queridos. Imagina para o rei. Os joelhos dele começaram a bater. Ele ficou temeroso com aquilo. Imagina aquela visão naquela. Ninguém conseguia interpretar, mas Daniel interpretou. Daniel estava dizendo que o reino dele iria passar. Queridos, depois você lê em casa toda a visão no capítulo 5. Olha o que estava escrito, versículo 24, e eu já vou ler no final do versículo, capítulo 5. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Essa, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Contudo, queridos, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, quem? O Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um.
aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então a visão do Nabucodonosor, da cabeça de ouro, aquela visão que teria futuramente, que iria passar o reino, capítulo 5 de Daniel está mostrando para nós que aquele reino estava passando, de Belsazar o caldeu para Dario o persa. Aí, dividido ali, Medo-Persa. Por que isso, queridos? Porque é o Senhor quem estabelece. Nós não temos, nos 400 anos de silêncio, um livro inspirado por Deus, nesses 400 anos. Mas nós vamos ver a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Então, não foi por acaso, e nada é por acaso. Né? Toda vez que eu falo acaso, né, eu lembro da Ruth. Lembra da Ruth? Ela caiu por acaso aonde? Na eira de Boaz, né? Existe esse por acaso. Está tudo no controle do Senhor. Então o fato da Grécia suceder à Pérsia, o fato do Império Romano suceder, quando nós chegarmos em Gálatas 4:4, depois um versículo que nós vamos ver durante esses 400 anos de silêncio, a plenitude do tempo, nós vamos ver Deus mostrando a sua soberania em todas as coisas. Não é à toa, nós vamos ver aqui Daniel passando pelo reinado persa, e no capítulo 6 aqui vai falar de Dario, no capítulo 5 falou de Belsazar, de 2 Nabucodonosor, e o Daniel capítulo 10 ele vai citar o terceiro ano de Ciro. Lá. Olha isso, queridos. Esses 400 anos acontecem desde a profecia de Malaquias a Lucas. Aí tem o nosso amigo pensando em Daniel 2. Peraí, então os reinos vão se suceder? Vão se suceder. Alguém lembra da profecia de Malaquias 3:1? Qual que era a profecia de Malaquias 3:1? Não precisa ler, mas diz o contexto daquela profecia. Oi? Sim, mas o que era a profecia ali no capítulo 3? Opa! Vou levantar um mensageiro que vai preparar caminho. Isso foi profecia, sim ou não? Sim ou não? Quando a gente vai para Lucas, no capítulo 1, né? Aliás, desculpa, capítulo 5. Não, peraí. A referência está errada ali, irmãos. Capítulo 1. Olha só. O anjo de Zacarias. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias. Na verdade, é 1 do 13. Por isso está 15 ali, mas não é 15 não, é 1. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Isso foi Lucas capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Tá. De uma profecia a outra, queridos. De uma profecia a outra. Essa aqui é 1:5 aqui ao 25, né? 400 anos. Essa profecia se cumpriu aqui no nascimento de João Batista. Dentre esse tempo, nós temos a Grécia. Porque o Império Persa ainda está acontecendo no período de Malaquias. Sim ou não? Vai durar alguns anos. Nós vamos ver um pouquinho do final dos anos ali do Império da Pérsia. Só que é o seguinte, nós vamos associar sempre a história, claro, com a Bíblia, né? Então, isso é importante. Vamos trazer princípios ali para nós entendermos a história. Só que nós vamos agora, algumas aulas vai ser um pouquinho mais de história, tá?
é o período da Grécia Antiga. E é muito interessante a gente pensar dessa forma, porque é o seguinte, queridos, deixa eu ver aqui. Se nós pensarmos aqui na linha cronológica, a linha do tempo aqui, vamos lá, rapidamente. Muito bem, nós temos aqui, que dia é hoje mesmo? Pastor, a gente está tanto nos 400 do silêncio que eu quase falei 409. Não, 409 não. Vamos lá. Muito bem, queridos, nós estamos aqui. Vamos lá, o que está acontecendo em São José dos Campos? É isso mesmo, o que está acontecendo em São José dos Campos? Vamos pensar no contexto social de São José dos Campos. Quem está governando? Qual o nome do prefeito, gente? Anderson. Muito bem. Muito bem. O que está acontecendo em São José, em termos de construção? Oi? Muitas construções. Vamos uma delas aí. A Dutra? Olha, a reforma da Dutra, né? Reforma da Dutra. Olha, a ampliação do Vale. Aqui. Muito bem. Tá bom, nós estamos bem informados do que está acontecendo em São José dos Campos, né? O que está acontecendo no Brasil, queridos? Exatamente essa semana. A COP30, né? O que é a COP30 mesmo? Isso, preservar a natureza. Já para lá, vamos lá. Quem está governando o Brasil? Então nós estamos com o presidente Lula. Muito bem. O que aconteceu há pouco num país que mexeu com muita gente? Operação policial? Aonde? No Rio de Janeiro. Tá bom. A gente tem essas coisas por causa do nosso tempo também. Isso tudo está acontecendo nesse ano? Sim, nesse ano. Então isso tudo aqui. Tá, vamos colocar 2025, que é o nosso ano, né? Joia. Muito bem, queridos. Só isso que está acontecendo no mundo, não? Então o que está acontecendo? É aí no Brasil, né? Então deixa eu pegar o azul aqui, Lira. Peraí. Furacão. Então vamos lá. No mundo está guerra. Guerra onde? Ah, teve um cessar-fogo. Lá em Gaza, né? O que mais? Na Nigéria. Então vou colocar aqui morte de cristãos. O que está acontecendo lá na Venezuela? Alguém falou alguma coisa da Venezuela aí? Vamos dar uns fatos aí, gente. Vamos lá. Sem fake news, né? Tem guerra tarifária também, não? Tem guerra tarifária. Gente, tem guerra tarifária também. Tarifária. Olha. O que mais está acontecendo? Não acontece mais nada no mundo, gente? Pastor, pode colocar tanta coisa, né? Queridos, é simultâneo isso que está acontecendo, sim ou não? Então está acontecendo coisa aqui em São José. E está acontecendo coisa também no Brasil, como um todo. Está acontecendo coisa no mundo. Nós temos um Deus soberano que governa tudo isso, não é? Olha o período da Grécia Antiga. Desde 2000 já existe Grécia. Entende? Mas, pastor, nós não vimos isso em Israel. Nós vimos
filisteus, nós vimos os cananeus. Pois é, queridos. O mundo está existindo, as coisas estão acontecendo. É interessante que quando o crente só foca nele mesmo, parece que não acontece mais nada, né, no mundo. Só nele. Só as coisas dele. Por isso que a nossa visão tem que ser ampliada, a visão de reino. Olha lá, queridos. Por exemplo, ali no período homérico da Grécia Antiga, o que estava acontecendo em Israel? Algo muito importante. De 1100 a 800. O que estava acontecendo em Israel? Muito importante. Vamos lá, você que fez base da fé. Não, a queda do muro foi bem depois. O que mais? Vamos lá. O que está acontecendo entre 1100 a 800? Meu semblante vai mudando. Não. 1100, gente. 1000. 1050. 1010. 970. Oi? O reino? Irmãos, o Reino Unido. Saul, Davi, Salomão. 1050, 1040. Aliás, 1050, 1010, 970. Olha lá, ó. Estava tendo um período homérico lá. A Grécia estava acontecendo. As coisas estavam acontecendo. Não era um império. Não é à toa que a rainha de Sabá, ela foi visitar Salomão. De onde era ela? De Sabá. Então, é isso que é importante entendermos. A história vai acontecendo, Deus está no controle da história, como um todo, mas as coisas vão, olha, são simultâneas. Então, por exemplo, na época lá de Homérico, lá, período arcaico ali, olha o período arcaico. O que estava acontecendo? Quando estava no período arcaico lá, na antiga Grécia, o que estava acontecendo em Israel? Hã? De 800 a 500. Invasão. Invasão quando? 722 e... Está entre o 587 e o 585. Isso, 586. Estava tendo destruição do templo. Então, quando alguns irmãos perguntaram para mim, pastor, é o período das Olimpíadas, que nós falamos até hoje. Foi 770 e pouco. Não está ligado a esses 400 anos de silêncio. Entende? Porque nesses 400 anos de silêncio, isso me arrepia, queridos. Nos 400 anos de silêncio, a Grécia emerge. Emerge, queridos, trazendo para o mundo. Olha lá. Semana que vem nós vemos essa imagem mais aqui. Ela dominou tudo isso. Olha lá. A Grécia, a Média, a Pérsia, tudo isso é o Império Grego. Olha lá. Essa região toda aqui, ó. Império Grego. Não é à toa que se colocam 323. Por quê? Foi o auge do Império Grego. A democracia, filosofia, a ciência, a matemática, a arte, a arquitetura, o teatro, a literatura, os Jogos Olímpicos, tudo isso foi herdado da Grécia. Por quê, queridos? Por quê? O Novo Testamento foi escrito em grego. A cultura da época já entendia pensamentos gregos filosóficos. Então foi tudo preparado? Foi, queridos. Gálatas 4:4. Abra sua Bíblia, por favor. E o último versículo aqui da nossa escola bíblica dominical. Mas alguém leia com voz de trovão ou de trovoa, bem alto. Gálatas 4:4. Vindo, porém, o que, queridos? A plenitude do tempo. Então, quando se fala, se Jesus viesse hoje, não viria hoje. Se Jesus viesse no século passado, não viria no século passado. O mundo, e isso, queridos, isso daqui para fechar nossa aula, o mundo foi preparado para a chegada do Messias. Tanto político, social, religioso, cultural, linguístico, tudo foi preparado para a chegada do Messias. Isso é
maravilhoso, queridos. A Grécia, nós vamos ver com mais detalhes, assim, não tão detalhes, né, do Império Grego, mas vamos pontuar algumas coisas. A Grécia cresceu. Alexandre o Grande teve um reinado curtíssimo, mas gigante. Por isso que era chamado de Alexandre o Grande. Inclusive, ele nem era grego, ele era macedônio, né? Ele, na verdade, a Macedônia foi aculturada pelos gregos, e aí ele batalha pelos gregos, por isso que Alexandre o Grande. A Grécia fica gigante. Alexandre morre rapidamente, visto os anos que os reis viviam. Mas por quê? Por que tudo isso foi preparado para Gálatas 4:4 se cumprir? Tudo o que acontece nesse mundo, queridos, nada foge do controle soberano de Deus. Semana que vem, eu conto com a sua paciência, nós vamos ver um pouco mais de história, tá? Vamos ver um pouco mais de história. E aí vai ser, venham preparados, né? Para a gente ver um pouco da história. Provavelmente nós vamos já ver um pouco mais do Império Grego. E não tem citação na Bíblia, a não ser de Daniel. Depois nós vamos voltar para o livro de Daniel. E depois os 400 anos de silêncio. Como o Império Grego caiu. Como se levanta o Império Romano. Da forma que se levanta o Império Romano. Isso tem muita influência no povo de Deus. Até a chegada do Messias. Isso é maravilhoso, queridos. Entender a história da perspectiva bíblica. Uma bênção. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de podermos olhar para a história. E principalmente, Senhor, olhar pela tua soberania. Como o Senhor foi e é soberano, Senhor Deus. Tanto no nosso passado, quanto no nosso presente, e assim no nosso futuro. O Senhor está no controle, Deus. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem demonstrado o teu amor para conosco. E a tua mão poderosa na história, Senhor Deus, conduzindo todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aprender. Não somente intelectualmente, mas que o nosso coração aprenda a depender do Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Entender que o Senhor está no controle da história. Louvado seja o Senhor por podermos meditar nessas coisas. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, ao nós olharmos, Senhor Deus, como o Senhor conduz todas as coisas e como nós devemos depender da tua soberania todos os dias. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.